Oiê, boa noite. Vem chegando para o nosso Qualitate de hoje. Vamos esquentando para o nosso assunto de validação de métodos. Sejam muito bem-vindos. Laine, João, bem-vindos. Vem chegando para o nosso Qualitate de julho, com um tema polêmico. Oi, Du. Bem-vinda. Ju, sejam muito bem-vindos para o nosso Qualitate de hoje. E é o seguinte, meu povo, escolhemos juntos aí um assunto para as nossas Qualitates de julho, que o nosso tema principal é validação de métodos e incerteza de medição. Tudo bem com o som aí para vocês? Tá dando para ouvir? Dá? Tudo certo? Então tá joia. Vamos lá então para a gente conversar um pouquinho, iniciando o nosso assunto de validação e verificação de métodos. Gente, quanto assunto dá pra gente falar em torno desse tópico, né? E como ele descabela a gente no laboratório. Então, a ideia é a gente trazer aqui um pouquinho do conceito de validação. Então, o conceito, ele é base. Oi, bem-vindo! Então, o conceito, ele é a base para a gente iniciar qualquer assunto, seja ele aí da parte técnica, que é o nosso foco aqui, na parte de qualidade analítica. A gente precisa saber sobre o que nós estamos falando. Oi, seja muito bem-vinda! A gente precisa saber do que a gente está falando, né? Um segundo ponto é entender as ferramentas que a gente trabalha. Gente, todo o processo de validação, todo o processo de verificação, todo o processo analítico tem ferramentas envolvidas. Então, eu vou trazer um pouquinho sobre isso aqui para a gente fazer algumas discussões, porque muitas vezes a dúvida de validação está na ferramenta. Só para vocês terem uma ideia, a gente até teve alguns processos aqui no qual a dúvida de validação era em como utilizar a planilha de cálculo, né? E quando a gente fala de planilha de cálculo, nós estamos falando de uma ferramenta necessária para o processo de validação, né? Então, temos esse tópico aí também para cuidar. Então, o primeiro ponto, conceito. Ter de forma clara a definição do que a gente está fazendo, né? Segundo, ferramenta. Quais as ferramentas que a gente trabalha dentro de um processo de validação ou de verificação? Sejam bem-vindas. Terceiro ponto, processo. Processo, gente, é o passo a passo, é o como fazer. E na validação, isso é indispensável, né? Preciso saber como fazer uma avaliação do parâmetro linearidade. Como fazer um processo de avaliação do parâmetro precisão, por exemplo. Né? Então, o processo ele vai traduzir para a gente o como. E ali também temos várias dúvidas relacionadas a esse assunto, né? Por quê? Porque muitas vezes no processo de validação, a gente não tem essa receita pronta. E a gente precisa criar esta receita embasada, tá? Então, vamos falar sobre o processo também. E o quarto
é a parte de execução. Execução, gente, é pôr a mão na massa. Então, validação, como eu brinco muito aqui, a estatística lá da validação não vai fazer milagre, não, né? Então, precisa ter uma mão na massa, precisa ir para a bancada, conduzir os testes experimentais que terão os seus resultados tratados estatisticamente e comparados a um critério de aceitação, para saber se aquele conjunto de dados, aquele resultado, ele vai ser válido, ele é aceito. E aí a gente consegue demonstrar que o nosso método está válido para ser utilizado em uma rotina, tá? Então, a primeira dica da live, e que a gente vai falar muito sobre isso ao longo desse mês, é sempre lembrar em quais dessas etapas eu estou tendo dificuldade quando o assunto é validação, verificação ou incerteza, tá? Quais são elas? Conceito, ferramenta, processo e execução. Então, às vezes, estou com dúvida relacionado ao que é um parâmetro linearidade. O que é... Tem até o termo que o pessoal fala, né? O que é uma curva heterocedástica? Não é palavrão. Então, se a minha dúvida está na definição do que é tal coisa, a minha dor está lá no conceito e eu preciso resolver isso. E às vezes o conceito a gente não consegue resolver só lendo, né? A gente troca uma ideia, porque ele precisa ser traduzido muitas vezes. Aqui a gente faz muito isso, né? Vamos simplificar, vamos traduzir, porque a gente leu e continua sem sair do lugar, né? Então, pode ser este o ponto de atenção dentro dos processos, conceito. Mas também a dor pode estar dentro de ferramenta. A minha dor, por exemplo, quando eu comecei o processo de validação há alguns anos atrás, estava na ferramenta. Exato, porque a gente tinha uma ferramenta, uma planilha de cálculo maravilhosa no laboratório, totalmente automatizada e travada, como se deve. E quando ela dava tudo verdinho, maravilhoso. Confere, aprovado, ai, que vida, né? Agora, quando ela ficava vermelha, a recomendação era, vai lá e repete. Mas se eu repetir do mesmo jeito, vai dar o mesmo resultado e eu vou continuar sem entender o que está acontecendo, né? E aí, foi onde eu fui buscar, né? E entrei aí de cabeça nesse universo de validação, de incerteza, de carta de controle, aquilo que dá um imbróglio, né? Na maioria das pessoas ali do laboratório. Deixa eu ver aqui, Ju. Eu tenho dúvida em quando posso usar a robustez, por exemplo. Ai, boa. Ô, Ju, vou guardar até aqui, ó, com carinho, porque nós vamos falar de parâmetros de validação. E aí eu vou trazer isso aqui pra você, tá bom? E a gente tem a etapa de processo, que muitas vezes a gente também é acionado aqui para montar o planejamento de uma validação, né? Que é o como. Como que eu vou validar esse meu método? Tati, meu método é esse. Como que eu valido ele? Por onde eu começo, né? Também vamos falar disso, porque às vezes você tá parado ali, não consegue dar ação para o negócio porque não sabe por onde começar, né? E nem como dar esta continuidade. Sabe aquelas dúvidas? Mas eu faço 6 repetições, 7 repetições, 10 repetições, eu tenho que fazer uma curva em triplicata, mas aí eu posso injetar 3 vezes a mesma, ou eu tenho que... Isso é dúvida de processo, que é dúvida do como fazer, tá? E por último, que é a parte da execução, a dúvida pode estar no desempenho de bancada, na parte experimental, né? E aí também entra algumas particularidades que a gente vai conversar aqui,
de como se preparar. Quem deve conduzir uma parte experimental de uma validação? Reforçando que, se a gente pegar 17025, que é meu livro aqui de cabeceira, né? Se a gente pegar 17.025, a gente tem um termo chamado atividade de laboratório. A atividade de laboratório para 17 é o ensaio, ou para os laboratórios de calibração, a calibração e a amostragem. Isso são atividades de laboratório. E validação, como que ela traz para a gente? Ela traz como atividade específica. Isso significa que não é todo profissional que tem competência para executá-la, visto que é uma atividade complexa, né? Que requer alguns cuidados, que requer algumas competências. Por quê? Porque ela envolve tudo ao redor da metodologia. E aí, agora a gente já está começando a esquentar sobre o assunto, né? Que o nosso foco aqui é já trazer a questão de conceito quando a gente fala validação e verificação de método. Só validar, só vai. Faz ali, como veio na caixinha, 10 repetições do padrão, e eu tenho um conjunto de dados para tratar estatisticamente, e terei um método validado. Mas que sonho, né? Então, vamos começar pela questão de conceito. Quando a gente fala de validar uma metodologia, significa que esta metodologia que foi desenvolvida no laboratório ou que foi modificada no laboratório requer um conjunto de dados experimentais que demonstra que aquela metodologia funciona para o uso pretendido. E entende-se uso pretendido como a aplicação daquele método. Vamos lá. Lembra que eu falei que às vezes na primeira não encaixa, aí nós traduz de novo e fala mais uma vez até fazer sentido, tá? Então, para eu conferir validade para uma metodologia, primeira coisa que eu tenho que ter é uma metodologia definida. E tanto eu quanto Fá estamos falando continuamente, semanalmente, do workflow analítico. Toda metodologia, meu povo, tem essas 3 etapas. E eu preciso documentar essas 3 etapas da metodologia. Preparo de amostra, condições operacionais do equipamento principal e análise crítica de resultado. A partir do momento que eu tenho uma metodologia definida e documentada, aí eu posso partir para um processo de validação, porque o método está definido. Ele está desenvolvido, ele está otimizado, ele está nas condições que nós julgamos adequadas para ser utilizadas na rotina. Automaticamente, ele pode ser submetido a um processo de validação. Então, gente, não se iluda de começar um processo de validação sem antes ter uma metodologia definida. Porque senão, não tem fim e é um ralo aberto para todo sempre. Porque validar um método envolve custo. É custo e não é custo de produção, né? Por quê? Porque eu não estou liberando resultado para cliente. Estou validando metodologia internamente. Claro que para ter a segurança analítica de um resultado válido e confiável na rotina depois. Mas é custo, né? Envolve uma série de repetições, então envolve a hora homem do seu analista, envolve consumo de todos os insumos, reagentes, material de referência. Então, validação, ela é um custo para o laboratório.
Sabe aquele mal necessário? É isso, tá? Então, validação tem que ter data para começar e tem que ter data para acabar. Por isso que o planejamento ele é fundamental. Então, se eu nem tenho uma metodologia pronta, como que eu vou construir um processo de validação? Porque aí você vai ficar fazendo testes em cima do método. Ah, testa isso agora. Ah, testa isso agora. Ah, mas e se isso? Mas e se aquilo? Não, gente. Isso não é processo de validação, né? Então, tendo uma metodologia já definida, já com o processo de preparação de amostra fechado, é assim que nós vamos preparar esses tipos de amostra. A amostra de água vai preparar desta forma, a amostra de solo vai preparar desta forma, a amostra de efluente vai preparar desta forma e assim por diante. Temos a condição operacional do equipamento definida. Eu também não fico trocando isso. Caso contrário, eu tô fazendo a avaliação de robustez ali que a Ju comentou e logo mais eu volto sobre isso, né? Quanto que o meu método aguenta de mudanças ali nas nossas condições, né? Então, não faço isso, tá? Cuida para reproduzir aquele método. Reproduzir e não alterar esse método, tá? Então, eu tenho a condição operacional já fechada. E eu já tenho a parte de análise crítica de resultado, que aí envolve o quê? Qual é a sua faixa de trabalho? Qual é o seu limite de quantificação? Mesmo que seja o teórico previsto, tá? Como que tá os seus critérios de aceitação? Quais os controles de qualidade que a gente vai colocar na rotina para ir cercando e acompanhando esse método? Qual é a unidade de medida, né? Em qual unidade que você vai reportar seu resultado? Quantas casas decimais vai ter seu resultado? Então, a gente vai cuidando, tá? De tudo isso e definimos um procedimento. Estando ele documentado, nós vamos planejar a validação deste método. Então, eu não fico fazendo testes de otimização, não fico fazendo testes de... agora ajusta isso. Ah, mas e se a gente fizer essa faixa assim? Não é essa a proposta. Isso daí é lá no desenvolvimento, otimização de método. Lá você testa. Precisa de uma corrida mais rápida. Ah, agora precisa reduzir isso. Ah, agora ao invés de fazer uma faixa grande desse tamanho, vamos fazer duas, né? Isso antes da validação, tá? Definido, aí sim a gente vai planejar a validação daquele método, tá? E aí, para planejar a validação do método, eu preciso saber em qual segmento eu estou. Por quê? Porque a validação do método, dependendo do segmento de atuação do seu laboratório e automaticamente o seu tipo de ensaio, a gente tem referências normativas, a gente tem orientativos que devem ser seguidos, tá? Então, por exemplo, no segmento farmacêutico, nós temos um guia, que é a RDC 166, que traz as definições dos parâmetros, quando que eles devem ser aplicados, em qual caso de tipos de amostra, né? Se é um IFA, se é um produto acabado, enfim. Então, é ele que embasa um processo de validação para o segmento farmacêutico, tá? Tati, não tem. Então, primeira coisa, buscar, né? Não temos referência normativa para o meu segmento ou para a minha análise. Então, a gente tem disponível um orientativo que é para qualquer tipo de método para ensaio químico, independente do segmento, tá? Que é o documento orientativo da CEGECRE, que é a Coordenadoria Geral de Acreditação, que é o nosso famoso DOC 008,
né? Ele traz de uma forma aberta, né? E totalmente plausível de ser aplicada em diferentes segmentos, tá? Lá a gente vai encontrar as definições dos conceitos, nós vamos encontrar algumas sugestões de testes estatísticos, vamos encontrar algumas referências para critérios de aceitação, né? Que pode ser aplicado em diferentes segmentos para ensaios químicos, tá? Então, primeira coisa, quando a gente vai começar a planejar uma validação, é entender no qual segmento eu estou, para buscar as referências, os orientativos que são aplicáveis para aquela validação daquele método naquele segmento, tá? E dali a gente vai extrair o nosso protocolo. Protocolo de validação, ele traz o passo a passo de como você vai validar um método. E nesse passo a passo, a gente já coloca a definição dos parâmetros, né? O que você vai testar nesta validação. A gente vai trazer o como. Então, vou testar este parâmetro desta forma. Um preparo desta solução, uma análise em sextuplicata. Vou obter o resultado, avaliar os resultados individuais, resultado médio, mais um coeficiente de variação e assim por diante, né? Então, o como a gente descreve ali. A gente já referencia qual é a ferramenta. Então, basicamente, a gente tem, se o seu método, a sua metodologia, ela tem um software de equipamento, que é onde vai gerar ali o resultado final, que você vai extrair e tratar ele estatisticamente, o software, ele é uma ferramenta, tá? Esse dado vai ser extraído e a gente vai levar para uma planilha de cálculo lá no Excel, método tradicional. A sua planilha de cálculo é uma ferramenta para o processo de validação. É de lá que a gente vai fazer os cálculos de média, de CV, de recuperação, de teste T, teste F, assim vai, né? Como também a gente pode utilizar softwares de validação, softwares estatísticos, que também são exemplos de ferramenta automatizada para ser utilizada num processo de validação, tá? E aí a execução é o passo a passo de como vai ser preparado cada uma das soluções, amostra, curva, tudo que envolver seu processo de validação, tá? Então, nesta etapa de planejamento, eu já tenho metodologia documentada, eu sei que aquele método com aquelas características que será validada, tá? Nós já temos a referência dos orientativos, de referência normativa, que são aplicáveis ao meu segmento, à nossa área. E aí eu começo a construir o planejamento, que é o como eu vou fazer o processo de validação. E tendo em mente que validar é criar uma referência de performance do método. E aí que vem a grande sacada entre diferença de validação e diferença de validação para verificação de método. Quando a gente fala validação, gente, é um processo abrangente. Ele é um processo completo. Por quê? Porque aquela metodologia documentada está sem uma referência de performance. Aquela metodologia ela foi criada para aquilo. Ela foi desenvolvida para aquilo. Ou eu peguei uma metodologia normalizada, que está lá num compêndio, que está lá num standard, que está lá num EPA da vida, e fiz uma alteração dessa metodologia. Deixei ela mais rápida, estou trabalhando com outros tipos de matrizes e fiz algumas adaptações no preparo de amostra. Não estou trabalhando com a técnica principal daquela metodologia, eu estou trabalhando com uma mais inovadora do mercado. Então, eu fiz uma alteração da metodologia normalizada.
automaticamente é necessário construir uma referência de performance do método. Isso é uma validação, tornar aquela metodologia válida para poder ser utilizada na rotina. Então, nesses casos, eu faço uma validação completa, ou seja, testo vários parâmetros, que nós vamos falar mais disso depois, para ter essa referência bem embasada. E aí, quando a gente está com uma metodologia normalizada, significa que aquela metodologia já passou por esta fase. Ela já é válida para aquele uso. Então, se eu estou aplicando ela na íntegra no meu laboratório, eu não preciso fazer um processo tão completo como uma validação. Mas não significa que eu não preciso fazer nada, né? Por quê? Quando a gente fala de tornar um método válido, a gente precisa lembrar que mesmo que aquele método já tenha essa validade por ele ser normalizado, eu tô pegando aquele método e trazendo para o meu laboratório. E é o meu time, o meu equipamento, os meus materiais, a minha infraestrutura do laboratório que vai suportar aquele método diariamente. E com isso, a minha casca de bala de validação. Bem-vinda! Então, quando a gente entende que todos esses recursos, esse é o nome bonito que a norma 17025 fala pra gente, né? Quando a gente entende que esses recursos podem afetar a performance desse método na rotina, o método requer uma verificação. Ou seja, entender qual é a referência de performance de um método já validado dentro dos recursos do meu laboratório. Então, se a gente está falando dos recursos principais, sendo eles pessoas é sempre o recurso principal. Seja para fonte de incerteza, seja para performance de método, gente, para tudo, é recurso principal, tá? Equipamento também é um recurso principal que pode afetar, porque não necessariamente você está usando o mesmo equipamento que foi utilizado na validação daquela metodologia normalizada, que agora você está usando o equipamento do seu laboratório, né? Dias. Então, o método foi desenvolvido hoje, ontem? Não, né? Já faz um tempo e alguns métodos são mais antigos, né? Os normalizados. Então, eu preciso testar ele hoje no meu laboratório, tá? Aí, a gente tem os nossos materiais de referências, os nossos insumos e a nossa instalação, porque condição ambiental também afeta metodologia, tá? Com isso, entende-se que num processo de verificação, eu vou testar os meus parâmetros cujos recursos são utilizados. Então, a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Calma que o negócio vai clareando aqui a cada bate-papo que a gente tiver, tá? Então, primeira coisa que tem que ficar clara. Validação não é a mesma coisa que verificação, tá? Porém, elas têm propósitos equivalentes, que é ter uma referência de performance do método. Validação eu faço de forma completa, porque eu não tenho nenhuma referência de performance, tá? Verificação é uma validação mais simplificada. Por quê? Porque eu já tenho uma referência de performance do método, porém, eu preciso testar ele, verificar ele, testar com relação aos recursos principais do meu laboratório. Adorei! E tava esperando essa pergunta. Quais os parâmetros que devo utilizar no processo de verificação? Seguinte, de uma forma geral, João, eu tenho que fazer
a avaliação de todos os parâmetros que são afetados pelos recursos principais. Né? E daí, Tati? Então, primeiro ponto, eu preciso entender quais são os parâmetros de validação, para ver se está claro para todo mundo, tá? Eu vou falar de uma forma macro aqui, porque depois a gente vai ter continuidades na semana que vem, para a gente ir explorando um pouco mais, tá? Basicamente, nós temos... Oiê! Bem-vindo! Então, basicamente, o que nós temos de parâmetros de validação dentro de um processo, tá? Vamos ter seletividade e especificidade, primeiro. Vamos ter linearidade, faixa de trabalho, tá? Sensibilidade, vamos ter aqui. Terceiro, vamos ter o processo de precisão. E aí, precisão, existem condições de análise. Então, dentro de precisão, nós temos a condição de repetibilidade. Nós temos a condição de precisão intermediária, também chamada de repro intralaboratorial. E nós temos a condição de reprodutibilidade interlaboratorial, tá? Dentro do processo do parâmetro precisão. Quarto parâmetro, exatidão. Exatidão significa que eu preciso conhecer o que eu estou analisando, tá? Para ver se o resultado obtido está exato. E também posso usar dentro deste o termo recuperação, dependendo como a gente preparou a amostra, tá? Para ser analisado. Quarto parâmetro. Depois, a gente tem os limites, os famosos limites. Limite de detecção, limite de quantificação. 6 parâmetros, tá? Depois, temos também a parte de robustez, que a Ju já trouxe aqui pra gente, que é a discórdia sobre robustez. E aí a gente já vai desmistificar algumas coisas relacionadas a isso, tá? Robustez. Outro parâmetro de validação é a questão de estabilidade, tá? E outra é efeito matriz, tá? Que também pode ser colocado lá no comecinho junto com a sensibilidade e com a parte de especificidade. Então, basicamente, nós temos 8 parâmetros que podem ser aplicáveis à sua metodologia em um processo de validação, tá? Então, quando a gente vai fazer um processo completo, lembra que nós temos a lição de casa antes de começar, né? Porque eu falei aí os 8. Então os 8 vale para tudo, para todos os métodos? Não necessariamente, tá? Primeira coisa é entender a característica da sua metodologia. Porque aí você fala assim, mas a Tati falou que tinha que fazer o parâmetro de linearidade, né? Mas o meu método nem curva não tem. Aí, como é que será que eu vou fazer? Será que eu tenho que calibrar o equipamento só para o processo de validação? E aí, como é que eu faria isso? Aí a gente fica, viajando na maionese, buscando uma coisa que nem é aplicável, tá? Então, eu falei para vocês os 8 parâmetros que podem ser aplicados num processo de validação da sua metodologia, tá? Mas depende do tipo de metodologia para a gente selecionar os parâmetros de validação que serão aplicáveis, tá bom? E aí, essa parte primeira é a parte da metodologia. O segundo é aquele orientativo. Lembra que às vezes nós temos dentro do segmento um orientativo ou uma norma de referência sobre o processo de validação. Por exemplo, nós já fizemos validação de dioxinas e furanos em alimentos, tem um guia específico, dependendo para onde vai o relatório do ensaio. Vai lá para as Europas, tem um guia de validação lá, então nós temos que seguir esse guia para esta metodologia. Fizemos validação do famoso toxicológico em cabelo, tem referência de normativa
para validar esse tipo de ensaio. E eu preciso seguir. Então, tem a característica técnica da metodologia, mais a referência normativa, que fala como que eu tenho que fazer essa validação. E aí, eu preciso cumprir isto, tá? Então, esses 2 pontos nos direcionam para fazer as escolhas de um processo de validação que seja aplicável para a nossa metodologia, tá? E aí vem a pergunta do João. Se eu tenho essas 8 possibilidades, né? 8 parâmetros que podem ser avaliados numa metodologia, sendo esses aplicáveis a ela. E se um processo de verificação ele é mais simplificado, quais desses que eu deveria trabalhar dentro de um processo de verificação? Depende, tá? Mas aqui já vai ficar uma dica, que é o que não pode faltar num processo de verificação: precisão e exatidão. Por quê? Porque precisão envolve... Precisão é, gente, de verdade, verdadeira, abrindo o coração para vocês, precisão é o carro-chefe da validação. Porque lembra que a gente começa com o processo de validação para criar esta referência de performance do método e depois a gente vai caminhar até o processo de incerteza de medição. Incerteza de medição, que não tem nada a ver com erro analítico, uma coisa, outra coisa, né? Incerteza não é erro. Quando a gente tem um erro analítico, ele é passível de ser corrigido. Incerteza não é passível de correção. Incerteza é variabilidade de resultado. É característica intrínseca da metodologia. Então, incerteza ou eu aceito ou eu não aceito. Considerando que você fez a estimativa dela correta, né? E você chegou ali num valor no final do processo, você vai avaliar se você aceita ou não aceita. Por quê? Porque ela vai acompanhar seu resultado. Então, incerteza não é erro. Incerteza é variabilidade de processo analítico, né? E essa variabilidade tem como fonte extremamente significativa a precisão. Olha só que coisa. Então, a precisão, ela deve ser sempre inserida num processo de criação de referência de performance, seja uma verificação, seja uma validação completa. Oiê, sejam bem-vindos! Tá? Então, precisão não pode faltar dentro de um processo de verificação, tá? Outro ponto é exatidão. Por quê? Precisão, a gente avalia essa variabilidade. Quanto que o seu resultado oscila, né? O resultado da mesma coisa, o quanto que ele oscila se você analisar essa coisa várias vezes. A exatidão, ela já vai trazer pra gente a informação se o seu resultado tá certo ou tá errado. Então, ela tem correlação com o erro analítico. Por isso que é passível eu colocar aqueles fatores de recuperação, fatores de correção, né? Com base no que a gente encontrou de uma etapa de avaliação de exatidão. Que aí eu vou saber se o meu resultado está mais próximo do esperado ou mais longe do esperado, né? E a gente vai ver sempre ali em porcentagem, tá? Então, essas 2 fontes dentro de um processo de verificação não pode faltar. Mesmo porque precisão é o que traz toda a informação da cadeia analítica completa, da marcha analítica completa. Então, na etapa de precisão, a gente vai tirar todas as informações de uma batelada de análise que represente sua rotina. Automaticamente está diretamente relacionada com a utilização dos seus recursos principais. Então, num processo de precisão, você vai estar neste ambiente do laboratório sob essas condições ambientais. Nós vamos estar com o seu analista principal conduzindo o processo de repetibilidade. Nós vamos estar com o seu segundo analista
conduzindo um processo de precisão intermediária em um outro dia que também vai acompanhar as condições ambientais. Você vai ter um ou mais equipamentos principais daquela análise, depende, né? Que também vão estar inseridos ali dentro do processo de precisão. Então, precisão e exatidão são os dois parâmetros que devem ser avaliados na validação e na verificação de um método. Deu para entender, João? Mas e os outros, né, Tati? E os outros não precisa fazer, então? Depende, tá? Lembra que nós temos dois fatores ali antes do planejamento. Característica da sua metodologia e referência normativa para o processo de validação. E esse joinha que fica aparecendo aqui é o máximo, né? Cada vez que eu faço assim, ele aparece um joia. Deu para entender, João? Respondi ao longo das... Olá, bem-vindo! Então, ao longo das lives desse mês, a gente vai esclarecendo. Na semana que vem eu vou falar exatamente sobre parâmetros de validação, para a gente ir desmistificando, né, a parte do conceito. Tem muita confusão entre precisão e exatidão, tem muita confusão sobre o processo de linearidade na curva de calibração, né, como que a gente trata, como que a gente faz. Então, a ideia é trazer um pouquinho para vocês na próxima semana do conceito desses parâmetros, mas de uma forma traduzida, tá? Porque, por exemplo, se a gente pegar o DOC 008, as definições estão todas lá, né? Mas, quando a gente ouve e faz a correlação com alguns exemplos, as coisas ficam um pouquinho mais claras, né? E aí vai ajudando um pouquinho mais e clareando um pouquinho mais esse assunto que é tão complexo e, ao mesmo tempo, tão interessante de se trabalhar, né? Porque ele é trabalhoso, tá? Nem vou falar para vocês que não, que é mentira. Um processo de validação, ele é trabalhoso, tá? Mas se ele for bem planejado, a gente vai fazer um conjunto de testes experimentais de bancada, obter um conjuntinho de dados, já sabendo como tratar. E na hora que a gente bate o olho nesse conjunto de dados, ó, esse é o conjunto de dados da precisão. O que que eu espero disso? Eu espero que ele dê quanto, né? E não pode passar disso ou ser menor do que aquilo. A gente bate o olho e já consegue identificar. Se eu tenho erros grosseiros, que são os nossos famosos outlier, lembra que estatística não faz milagre, né? Então não adianta você levar erro grosseiro para planilha de cálculo, não, achando que ela vai fazer um milagre abençoado e vai sair tudo aprovado de lá, né? Então a gente faz. Lembra que eu falo para vocês tanto da parte de a alma do resultado? Então, aí a gente precisa entender a alma ali do negócio antes de levar ela para um processo estatístico, tá? Eu tenho dúvida em relação ao efeito de matriz no parâmetro linearidade. Boa! Então, já vou antecipar um pouco aqui. O que acontece? Quando a gente fala do efeito matriz, lembra que eu preciso conhecer a metodologia, tá? Então, não quer dizer que eu vou dar uma regra geral que vale para tudo e todos. A ideia é a gente ir esclarecendo, e aí se tiver algum caso específico que vocês queiram trazer aqui, a gente fala daquela metodologia, tá? Mas, no geral, quando a gente fala efeito de matriz, a gente tá querendo... Primeira coisa que você tem que ver na sua metodologia é se ela tem a curva de calibração e se essa curva de calibração, ela é insolvente, né? Ou se ela é uma curva matrizada, que a gente fala, que é curva na matriz, tá? Normalmente, quando a metodologia tem efeito de matriz, eu preciso direcionar a minha curva de calibração para ser uma curva matrizada. Por quê? Porque eu não consigo preparar a minha amostra de uma forma que o extrato dela, que vai para o equipamento, por exemplo, fique o mais próximo de um solvente. E aí eu vou ter problemas. Só que, João, deixa eu te falar uma coisa.
a gente já entra num processo de validação sabendo se vai dar interferência de matriz ou não, se vai dar efeito de matriz ou não. Porque se você fizer um bom desenvolvimento ali atrás, né, antes de entrar na validação, você vai saber se você vai precisar de uma curva na matriz ou uma curva insolvente. E aí você vai fechar a sua metodologia. Então, por exemplo, o método do cabelo, né, das drogas de abuso em cabelo, a curva é na matriz. Porque a amostra ela é tão complexa e o processo de abertura dessas amostras para liberar os nossos analitos de interesse, a intensidade do analito na amostra não é igual à intensidade do analito insolvente, mesmo que a gente faça um super processo de preparação de amostra. Então, a curva ela é na matriz e, consequentemente, quando a gente testa o efeito de matriz na validação, ele vai dar reprovado. Vai aparecer ali pra gente que tem efeito de matriz. Aquela droga naquela matriz, né, naquele tipo de amostra, vai dar problema. Tem interferência de matriz, sim. Automaticamente, ele vai ser reprovado nesse teste e a nossa linearidade é curva em matriz, tá? Então, a gente já vai para lá, para o processo de validação, sabendo que a gente vai aplicar um teste, lembra? Então, a gente aplica um teste de efeito de matriz para ter essa referência de performance. Então, esse teste já vem reprovado na hora que a gente faz ele, tá? E aí, aproveitando, pra Ju não ficar com ciúme, ô Ju, robustez, já adiantando aqui, dependendo da referência normativa que a gente trabalha, ela pode ser obrigatória ou não, tá? Então, se a gente pegar o orientativo da SEGECRE, robustez é um parâmetro opcional. E eu, Tati, do Qualitate, digo para vocês que a melhor forma de avaliar a robustez de um método é a nossa carta de controle. Então, a gente acompanha a robustez do método ao longo dos dias. Por quê? Porque durante a rotina, você pode trocar a marca do seu solvente, você pode trocar a marca da sua coluna, mantendo a mesma especificação. O seu equipamento vai passar por manutenção preventiva, né? E você vai continuar usando todo o conjunto para fazer sua análise. Então, a sua carta de controle, ela representa a capacidade de robustez do seu método frente a todas essas variabilidades de rotina, tá? Agora, tem referências normativas para alguns segmentos que é obrigatório fazer a robustez dentro de um processo de validação. Então, aí a gente tem um como fazer, né? Que o teste de robustez ele pode ser feito de algumas formas. Para ser introduzido dentro de um processo de validação, criou a referência e depois acompanha no processo, tá? No processo de rotina ali, diário das amostras, do laboratório, tá? Deixa eu ver aqui. O que você acha de usar como exatidão o resultado de um ensaio de proficiência de um provedor, por exemplo, LGC? Kátia, eu acho muito proveitoso, tá? Por quê? A gente pode trabalhar com um processo, a gente deve, né? Corrigindo aqui. A gente deve trabalhar com uma amostra conhecida em um processo de exatidão. Quando a gente tem a disponibilidade de uma amostra já pronta, né? Que eu adquiro ela já pronta, e ela tem um certificado que dá pra gente o valor esperado, excelente. A gente testa ela no laboratório e já compara com o resultado esperado para tirar a tendência nesse caso, né? Quando a gente não tem essa disponibilidade, a gente precisa preparar essa amostra conhecida, que é os famosos processos de fortificação. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente se a nossa amostra ela não for tão homogênea, ou ela é sólida e meu padrão é líquido, sabe aquelas coisas?
que aí fica difícil você produzir essa amostra conhecida no laboratório a ponto de você ter uma referência. Aí nós vamos trabalhar com os processos de recuperação, que eu analiso a amostra tal qual, sem nenhum tipo de adição. Depois eu adiciono uma quantidade conhecida e analiso ela novamente. Então, para alguns processos, dá para a gente trabalhar dentro do universo de exatidão / recuperação, desta forma, com amostras fortificadas, tá? Só cuidem, porque eu já vi muito erro falando, meu método não tem uma boa recuperação, não tá legal nessa parte de exatidão, e o problema não estava no método, estava na produção, na confecção desta amostra conhecida para ser analisada, tá? Mas eu acho sim uma boa prática a gente trabalhar com o ensaio de proficiência quando ele tá dentro do prazo de validade e eu tenho essa informação para exatidão, tá? Excelente! Oi, Andreia! Tudo bem? Eu acho também, viu? Sou suspeita, mas eu acho que a carta de controle, além dela fazer o monitoramento de toda essa performance que a gente já teve de referência, ela traz pra gente essa informação, mas muito privilegiada, né? Eu falo, quando a gente sabe trabalhar com a carta de controle, levando lá, né? Lembra que na carta de controle, além do resultado, eu vou levar as informações de todos os recursos principais envolvidos naquele resultado. Por isso que a gente leva o dia, a gente leva o responsável, né, o profissional que fez aquela análise e obteve aquele resultado, e a gente leva se houve essas mudanças, né? Então, troquei a coluna, agora tô com uma coluna da marca X, eu troquei o liner, tanto que até no meu mestrado, né, que foi na parte de carta de controle, eu consegui rastrear 2 anos de performance do método com a carta de controle que eles tinham. E já fazendo os links com as preventivas, com as corretivas, para ver se dava para reduzir o número de curvas de calibração. Porque toda batelada de análise eles faziam uma curva de calibração. E isso ao longo de 2 anos, né? E aí, fazendo o processo de avaliação da carta de controle, a gente conseguiria trabalhar com metade da quantidade. Isso é uma economia de tempo de análise, uma economia de material de referência. Então, quando a gente utiliza essa ferramenta poderosa que é a carta de controle, a gente extrai muita informação dela, inclusive esse monitoramento de robustez, tá? Vai tomar café? Faz curva de calibração, é isso aí. Então, esse é uma dica, né, para a parte de robustez. Só que, já não se esqueçam, tá? Se tiver no universo de farma, por exemplo, não vai dar, tá? Que aí a norma, né, legislação ali não permite, tem que fazer a robustez, senão a validação não vai ficar completa em atendimento àquela normativa do segmento, tá bom? Não se esqueçam. E pra gente fechar com chave de ouro, eu quero só compartilhar com vocês um episódio que eu comentei numa capacitação de validação, que quando a gente vai se organizar para fazer um processo de validação, a gente precisa estar com tudo zeradinho. Tudo zeradinho no seguinte sentido. Meu equipamento tá calibrado, meu equipamento tá com os consumíveis todos zerados, nas melhores condições, preferencialmente tá com o padrão ali novinho, né? Se der para abrir ele, até melhor, né? A gente vai estar com o nosso melhor analista, né, que tenha maior competência para aquela análise, né, para poder ser o analista principal e fazer todos os processos. E aí uma pessoa virou para mim e falou: Tati, eu não concordo, porque se a gente vai testar a performance do método, na rotina não vai estar sempre tudo zerado. Então, eu acho que na validação tinha que estar igual a rotina. Falei, deixa eu te explicar uma coisa.
Se a gente precisa ter um ponto de partida. O ponto de partida é essa criação de referência. Por quê? Porque na rotina, a gente já sabe que vamos ter problemas. É óbvio que nós vamos ter problema na rotina e a gente vai precisar buscar as causas e tomar as ações para corrigir. Só que a gente precisa ter esse marco zero, essa referência de performance para saber para onde voltar. Senão, vai acontecer o seguinte: na rotina deu o primeiro probleminha com a sua análise. A primeira coisa que você fala é: esse método não está funcionando mais. O método não está funcionando mais? Será? Mas ele funcionou lá na validação. Vamos resgatar? Quando que foi feita a validação desse método? Como que estava a intensidade dos resultados? Como que estava a variabilidade? Deixa eu ver a carinha da curva. Eu preciso saber para onde voltar. Lá atrás, nas melhores condições, ele funcionava. Agora, esse método já está há 1 ano e meio na rotina. Mas nunca foi trocado um liner. É método, gente? Num GC, né? Falei liner aqui como se todo mundo conhecesse um GC, né? Falei, é método, gente? Não é consumível que requer uma preventiva, né? Uma troca de consumíveis, porque o nome mesmo já diz que com o tempo você vai perdendo a eficiência desses itens e eles precisam ser substituídos. Então, cuidado, não é o método. Primeiro, a gente busca se não é um problema pontual, faz as correções de rotina, que são normais do seu método. A gente tem os controles ali de qualidade interna, né? Os nossos CQIs, para dar esses nortes pra gente. Então, uma coisa é a gente desenvolver um método, implementar esse método, validar esse método e ter esta referência de performance, tá? Ou pegamos lá a metodologia normalizada, implementamos no nosso laboratório e verificamos o desempenho dela. Ali a gente tem um marco zero. Daqui para frente, a gente vai usar na rotina e vai entrar com todos os desafios de segunda, de sexta, de véspera de feriado, de final de semana, né? De rush e assim por diante. Isso é rotina de operação, tá? Então, fica aí a dica para vocês, para se preparar para um processo de validação e de verificação. Sempre cuidem dessa disponibilidade zerada de preferência, né? Ou se não, anota ali como que tá a situação do seu equipamento, dos seus insumos, que entrou naquele processo de validação ou de verificação. Porque ali é a nossa referência de performance. Dali por diante, nós vamos ter aí a incerteza de medição para entender a variabilidade. Vamos falar mais sobre isso ao longo do tempo. E rotina. Aí rotina é monitoramento, tá? Crio referência de performance, entendo variabilidade de método, vou para monitoramento de rotina, tá? E é ali que a gente vai acompanhando dando continuidade em um resultado válido e confiável para ser liberado para o cliente final. Tá bom? Fechado? E aí? Tudo bem? Então, com o coração em paz pra gente ir para a próxima semana. Se ficou algum desconforto, né, com relação à parte de validação e de verificação, mas lembra que a gente vai ter muito mais. Só começamos. Então, nós vamos fechando aqui nossa primeira live de validação e de verificação de métodos. Vai ficar disponível aí para vocês. Se lembrar de alguma coisa durante a semana, até a próxima quinta de qualidade, pode mandar aqui no direct para mim, que vai ser um prazer. Já deixei aqui anotadinho, tá, Ju? Pra gente falar mais sobre robustez no próximo encontro, que é de parâmetros de validação. E é isso. Tudo bem? Dá para dormir tranquilo agora, que já sabemos a diferença de validação e verificação de método. Pode ser que ainda não sabemos como, no detalhe, mas semana que vem vai ter mais, tá bom? Gente, obrigada pela participação de vocês e até semana que vem.
Um abraço, até mais!